Bom, meus amigos, é isso mesmo que vocês viram no título do vídeo. Assisti todos os 40 jogos do Manchester United na temporada. Claro, uma missão relativamente facilitada pela eliminação precoce da equipe na Copa da Inglaterra e na Copa da Liga Inglesa, além da ausência em competições europeias. Mas assisti todos os jogos, estou aqui para trazer um resumão completo para vocês de tudo que aconteceu, né? Todas as minhas impressões, interpretações e por aí vai. Começar esse vídeo dividindo a campanha em uma divisão relativamente óbvia, mas com algumas ressalvas, né? O pré-Michael Carrick durante o trabalho do Rubem Amorim e o pós-saída do Rubem Amorim durante o trabalho do Michael Carrick. O que acontece? O United começou a temporada, obviamente, muito oscilante, todos sabem, o trabalho como um todo do Rubem Amorim foi bastante oscilante, para não dizer que foi completamente ruim, né? Porque é claro que a gente pega para perceber resultados extremamente negativos, resultados que quebraram recordes negativos, inclusive da história do Manchester United, seja em geral, seja dentro da Premier League, enfim, estava sempre dentro dessas discussões. Os números do Rubem Amorim eram realmente péssimos, mas no momento da saída do Rubem Amorim, da demissão dele, primeiro que eu fiquei surpreso, porque, lógico, o Amorim ficou bastante pressionado por muito tempo, mas o momento em si que ele cai é um momento relativamente tranquilo dele, né, comparado com a cobrança que teve em outras épocas, né, desse trabalho que foi curto, mas teve alguns momentos ali diferentes uns dos outros. Ele acaba caindo. Eu não fui completamente a favor dessa saída no momento que aconteceu, e eu explico por quê. Claro que eu não estou defendendo o trabalho, foi um trabalho muito ruim, muito abaixo da média, mas eu não concordei 100%, principalmente, e pensando aqui, né, acho que a conclusão que eu cheguei foi muito pela insegurança, né? Pela insegurança de perceber que uma construção foi interrompida no meio, né? É óbvio que a gente não sabe onde essa construção ia chegar, não estava chegando a lugar nenhum, é fato, mas o elenco do United estava mudando, né? E vinha rolando muitas contratações que eram feitas a pedido dele, e ele jogava, né, num esquema tático muito específico, inclusive foi um dos motivos aí de questionamentos e críticas a ele, que exigia aqueles dois alas, né, bastante agudos, jogar com 3 zagueiros e por aí vai. E o United estava se caminhando lentamente para ter um elenco dessa maneira. Então, o meu pensamento foi, se você interrompe um trabalho desse no meio, com o elenco no meio dessa construção do jeito que está, você não vai ficar com o elenco nem com a cara de alguém que joga com 3 zagueiros, de um técnico que joga com 3 zagueiros, e nem com a cara do elenco de um time que joga da maneira mais convencional, linha de 4, e por aí vai. Então, você interrompendo esse processo no meio, você meio que recomeça tudo do zero, e é normal recomeçar tudo do zero quando você troca de técnico, mas ficou essa insegurança, né, principalmente para essa temporada em si, né, que acabou agora, se o United ia voltar a desempenhar, se ia chegar em algum lugar, se ia mostrar alguma coisa que pudesse servir de útil mesmo, né, porque a minha primeira impressão também foi, daqui para frente, beleza, vai entrar o Carrick, vai fazer um trabalho interino ali, mas não vai ter muita coisa que a gente vai poder tirar até o técnico da temporada que vem chegar. E o Carrick provou completamente o contrário, né? O Carrick chegou de maneira avassaladora, conquistou resultado atrás de resultado, fez o United decolar na tabela, acabou ficando na terceira posição, que é uma posição bastante difícil de acreditar que o United poderia chegar, por mais que desde o começo da temporada a tabela da Premier League tenha ficado bastante embolada, né, com vários times próximos ali na primeira página da tabela, mas era difícil acreditar que o United pudesse manter a regularidade, a consistência suficiente para ficar dentro daquele top 5 até, né, nem só terceiro, mas dentro do top 5 para conquistar uma vaga na Champions, que as vagas de Champions na Premier League, né, são das mais disputadas do futebol europeu, e acabou conseguindo, né? Então tá de volta na Champions muito por conta dos méritos do Carrick, de tudo que mudou a partir da chegada dele. A permanência dele, inclusive, na minha opinião, é um acerto da diretoria, é meio óbvio dizer isso, mas houve até um medo de que talvez o United não renovasse com ele, porque existe uma tendência que eu não sei nem se chegou a furar a bolha do futebol europeu, do United, da Premier League, enfim, mas é uma coisa que ronda às vezes e que repercute. Isso em si não é nenhuma teoria, né, que eu vou falar agora, que tem muitos ex-jogadores lendários do United que acabam, né, se tornando comentaristas, jornalistas, fazendo participações ali em veículos midiáticos, e muitos deles eram contra o Michael Carrick, contra o trabalho dele, ficavam colocando problemas, ressalvas e por aí vai. Eu nem acho que é um trabalho completo também, acho que ainda tem muita coisa para ser feita nesse time do United para chegar pronto para a temporada que vem,
mas de uma forma que é muito parecida com a interpretação que muita gente tem do elenco do Penta, por exemplo, da seleção aqui no Brasil, né? Que muita gente tem essa interpretação de que os jogadores do Penta jogam contra, por assim dizer, a seleção atual para não serem apagados, para não serem superados e que supostamente gostam que a seleção permaneça na situação que está, né, até aqui. E a impressão lá fora, e aqui no Brasil, obviamente, né, na bolha, é bastante essa, né, de que essa pressão, às vezes de fora, de muita gente identificada com o clube que tem o respeito da torcida, pudesse impactar nessa decisão, mas acabou não impactando, né? O Carrick acabou ficando, enfim, acabei fazendo um parênteses aqui sobre todo esse contexto, mas a verdade é que o Carrick mereceu sim permanecer, como eu falei, ainda não é um trabalho completo, tem coisas ainda a serem feitas e melhoradas e preparados para esse time chegar maduro, principalmente para a disputa da Champions League, né? Para o retorno à Champions League da temporada que vem, mas os resultados falam por si só, muito merecida essa continuidade aí dada ao trabalho do Carrick, que mesmo se acabar não dando certo também, vai acabar sendo justificada, tipo, no momento que ela foi feita, a gente não vai esquecer também, eu pelo menos não vou esquecer que, acabou sendo um acerto. Queria falar sobre alguns destaques também da temporada do United que eu separei aqui, por isso que eu tô até pegando o programa na colinha. Começar pelo goleiro Lamens, né, o Lamens que chegou ainda naquela incerteza, né, nem chegou necessariamente para ser titular. Foi uma contratação ali para o Golden United, que teria seu tempo ali de desenvolvimento, de amadurecimento, por aí vai, e que roubou a cena completamente, tomou posição assim, sem deixar espaço para dúvidas, acabou vindo a ser um dos melhores goleiros da Premier League no fim das contas, obviamente passou longe de ser o melhor, né, porque o Raya fez uma grande temporada, o Donnarumma também no City, apesar de ter alguns erros, enfim. Mas o Lamens é alguém que passou muita segurança no gol. No começo eu enxergava ele mais como alguém que estava isento de falhas, assim, ele não falhava, era bastante seguro, em lances simples até, sabe, defesa daquelas mais simples, decisões de sair do gol para pegar uma bola no ar, no escanteio, por aí vai, mas sem grandes defesas, e com o tempo ele foi também adquirindo grandes defesas, ainda meio seguro com a bola nos pés, só que também é uma questão da maturidade e da confiança, e, cara, é um goleiro que se manter o nível de desempenho, com certeza chega para ser o titular que o United precisava, né, depois de algumas oscilações ali nessa posição, algumas dúvidas, alguns fracassos, desde a reta final, né, dos tempos da passagem do De Gea. O Luke Shaw, ele simplesmente completou todos os jogos da Premier League, as 38 rodadas, como titular. E isso é uma frase talvez seria inacreditável de ser ouvida no começo da temporada, né? Se falasse para o torcedor do United isso, seria muito difícil de acreditar, e aconteceu. Claro que também é condicionado, né, como eu falei, pela ausência nas Copas, pela ausência em competições europeias e por aí vai, mas foi muito importante para ele essa conquista, porque era alguém que, claro, tem muito tempo de casa, identificado com o torcedor e tudo mais, só que as ressalvas dos últimos anos vinha muito por conta não só do desempenho, né, tecnicamente falando, mas também das frequentes lesões que ele sofria o tempo todo. Dificilmente tinha uma sequência de jogos saudável com o começo do United, então acabou garantindo nessa consistência física. De desempenho teve alguns altos e baixos também, assim como sempre teve, só que no geral também foi um pouco acima, né? Foram mais altos do que baixos, ou menos baixos do que costumava ser antes para essa temporada do Luke Shaw. Ainda não acho que é uma garantia que dê para confiar nele para permanecer nessa posição para a temporada que vem, mas é uma boa notícia, pelo menos para o elenco, né, que venha a ser desse jeito para o Luke Shaw. Na zaga, queria falar do Yoho. O Yoho é um cara ainda jovem, ainda novo, obviamente, mas que eu não tive a sensação que teve um salto de evolução muito grande em relação ao que se esperava nessa temporada. Ele ainda é um zagueiro muito bom, ainda é um zagueiro que dá para confiar, para se manter, obviamente, para as próximas temporadas, até porque foi uma contratação que contou, né, com esse tipo de aval, esse tipo de expectativa, mas não senti tanta evolução dele assim nessa temporada. Outro zagueiro que eu queria destacar aqui é o Maguire. O Maguire já vem de 2 ou 3 temporadas aí em um nível altíssimo, entregando muito para o time do United. Claro que ainda tem suas limitações, a gente conhece a característica dele, né, de ser um zagueiro mais pesado, mais de combate físico mesmo, só que ele mostrou, né, superou todas aquelas críticas e passou a ser um cara fundamental, né, nos pilares
dessa defesa do Manchester United quando está saudável e fazendo gol também, inclusive, né, muitas vezes, mas enfim, a contribuição, os méritos passam longe, né, de ser só a marcação de gols. Ele se tornou alguém muito consistente e que conseguiu ter essa história, né, mesmo de superação, que acaba sendo bastante impactante e repercutindo muito na imprensa. O Heaven, Aiden Heaven, né, o zagueiro que é pouquíssimo falado, foi um dos destaques positivos para mim também. Igual eu falei, assim como o Yoho ainda não é um cara 100% desenvolvido, é um cara que tem atributos ainda a evoluir, maturidade, por aí vai, para ganhar toda essa casca, essa consistência, mas é alguém para ficar de olho, alguém que chegou na base ainda, né, no Manchester United, foi contratado para a base, sem toda aquela expectativa, pelo menos no primeiro momento, e que, cara, chega roubando a cena, né, vai ganhando espaço aos poucos. Muitos zagueiros do United sofreram lesões nessa temporada, então ele teve chances de brilhar e acabou brilhando mesmo, fez grandes jogos, e é alguém para ficar de olho aí. O United que, na teoria, né, acaba ficando bastante bem servido na zaga, tendo o Yoho, tendo o Heaven, tendo o Maguire, o Lisandro Martinez também, né, que se superar as lesões, que se manter regularidade na parte física pode também ser uma opção assim magnífica. Com certeza ele saudável é titular absoluto desse time. Então o Heaven é alguém que ascendeu, né, que foi uma grande notícia para o Manchester United, principalmente no decorrer desse ano. Queria falar sobre o Gart, né? Falei que eu separei destaques aqui, mas não só positivos, também negativos. Mas para a gente falar no geral também, né? Fazer uma análise aqui fria. O Gart, principalmente comparado ao Casemiro, que a gente vai falar daqui a pouco, era muito notável, e é uma coisa que, enfim, todos os torcedores falavam nas redes sociais, que sempre no momento que o Casemiro saía do time, o United desabava, tipo, era muitos jogos que o United estava ganhando, acabava tomando gol, estava o jogo controlado, acabava ficando descontrolado, e claro que isso tem a ver também com a saída do Casemiro, que tem todos os méritos do mundo, mas o Gart não deu conta do recado em quase nenhum momento, também não vingou, né, em relação às expectativas que se tinham sobre ele, desde o tempo de esporte, PSG e por aí vai, e acabou vindo para o United e também até hoje não justificou tanto assim a contratação dele. É um cara pouco seguro defensivamente, também não contribui muito no ataque, e com toda a certeza do mundo é necessário que o United traga uma reposição à altura para o Casemiro nessa posição de primeiro volante. Está contratando o Ederson da Atalanta, mas eu não vejo ele tanto com essa característica, né, de ser o cabeça de área da equipe. Claro que dependendo do sistema, do esquema, pode funcionar ele com mais alguém, ele com o Maino, por exemplo, dessa forma, sem necessariamente ter um cabeça de área, mas compensando de outras maneiras. Só que aí a gente vai ter que avaliar, né? Vai ter que esperar para ver qual que é o plano do United, tanto no mercado em si, quanto também o que o Carrick pretende fazer com esse elenco. Eu acabei emendando, né? Falando um pouquinho da análise de jogador, já também projetando um pouco do que deve vir pela frente. Aproveitar para falar do Casemiro, né? Que a gente mencionou ele encerra o ciclo no United da melhor maneira possível. Acho que todo mundo sabe disso, todo mundo viu a repercussão da saída dele, o carinho que o torcedor demonstrou, expressou por ele, e é um cara que chegou no começo, né, teve uma época de oscilações, teve uma época que se colocavam dúvidas sobre ele, inclusive relacionadas à seleção brasileira, e acabou reconquistando seu espaço, conquistando o carinho da torcida e retomando, né, a titularidade da seleção brasileira de maneira assim incontestável. É um cara, um grande exemplo de disciplina, de cara para se ter no elenco e de jogador também. Inclusive foi uma temporada muito artilheira dele, né? Muitos dos gols que ele fez, inclusive, foram de cabeças, de bola parada, levantada pelo Bruno Fernandes, e foi muito legal de acompanhar essa dupla também, né? A sintonia que eles tiveram tanto dentro quanto fora de campo. Então o Casemiro acaba deixando o Manchester United como um ídolo, né? Como um cara muito identificado, não só pelo que acabou fazendo no clube, mas também pela história, por todo o contexto que se tem, né? Dele sair do Real Madrid, time vencedor, time multicampeão, na época que ele sai ainda, ele mesmo sendo multicampeão de Champions e indo para um desafio do Manchester United e tratando esse novo desafio com tanta seriedade e responsabilidade, foi algo realmente de se admirar bastante da parte do Casemiro. Agora o Kobbie Mainoo talvez seja o grande símbolo, né, dessa reviravolta da temporada do United, e do marco que se faz, né, da saída do Amorim para a chegada do Michael Carrick, porque com o Ruben Amorim ele era inclusive alvo pivô, né, de uma das principais polêmicas, que foi a interpretação do trabalho do Amorim, que era a ausência do Mainoo nos jogos, né, a pouca utilização dele.
e, cara, acabou realmente calando a boca do Rubem Amorim, voltando para o elenco, jogando muito com o Michael Carrick e demonstrando novamente aquele futebol que ele sempre mostrou ter antes da chegada do Rubem Amorim, né, que ele sempre foi uma das principais joias da base do Manchester United, chegou perto inclusive de ser negociado, né, poderia sair, teve interesse principalmente do Napoli, além de outros clubes ali da Itália, mas acabou ficando e com certeza voltou, né, a ter um valor muito maior, o valor que ele sempre teve associado a ele, e talvez deve aumentar ainda mais com a temporada de Champions e por aí vai, e além, claro, né, não só falando de valor, mas de ser uma peça-chave desse elenco titular absoluto dentro do time, seja com o primeiro volante do lado, né, como eu falei, se for contratado alguém, seja do lado do Ederson, vamos ver o que vai acontecer. O que me preocupa um pouco é que só tem ele, né, na posição dele em si de ser esse segundo volante, só tem ele. O Bruno Fernandes chegou a jogar lá com o Rubem Amorim, mas a gente viu, né, que o Bruno Fernandes mais perto da área como meia rende muito mais, é muito mais capaz de ser potencializado e transformar a qualidade dele em contribuições diretas. Então, é melhor que permaneça assim, que o Maino seja o segundo volante, mas dá para contratar mais alguém da posição dele para o elenco, sim. Agora vamos para o ataque. No ataque eu vou acabar falando de todos, né, um pouco, porque todos são realmente relevantes o suficiente para que a gente fale, até porque a maioria deles são contratações, né, começar pelo Matheus Cunha, talvez das contratações a melhor do Manchester United para essa temporada, a que melhor desempenhou e a que menos teve oscilações, né? Ele começou um pouquinho abaixo ali, mas nem digo muito abaixo de desempenho, né? É que ele demorou para desencantar, para fazer gol, dar assistência, mas vinha mostrando ali a qualidade dele e a contribuição dele que vai além do jogo com bola, né? Sem a bola ele é um cara muito dedicado, muitas vezes fechando ali pelo lado esquerdo, se tornando um apoio para o lateral do United na marcação, cara que desarma bastante, inclusive na pressão lá em cima também no próprio campo de ataque, rouba muitas bolas e tecnicamente também nem se fala um cara que pode jogar como camisa 9, mas também recuando, né, saindo da referência, contribuindo com drible, o chute de fora da área dele também é muito potente e acabou dentro do Manchester United também conquistando esse espaço como titular incontestável da seleção. Mbeumo foi outra contratação que chegou, né, junto com o Matheus Cunha. Ele chegou, acho que mais avassalador, por assim dizer, né, fazendo mais gol, contribuindo diretamente e tal. Acabou tendo algumas oscilações, mas no geral também o saldo dele é bastante positivo. Não tem muito o que reclamar, um cara que já jogava na Premier League, mas tinha dúvida, né, de dar esse salto para um clube de maior expressão, acabou dando conta do recado. Mbeumo, contratação de peso que tem muito para agregar ainda para esses próximos anos. O Amad Diallo, ele fez o caminho contrário, né? Com o Rubem Amorim ele jogava melhor, inclusive no melhor momento do Rubem Amorim, né, que tem uma sequência ali de 3 ou 4 jogos invicto ainda antes dele ser demitido, ele acabou sendo um dos expoentes ali de um certo respiro que o Amorim teve, né, em algum momento. A dupla que ele fazia com o próprio Mbeumo ali por aquele lado direito dava muito certo, né, um jogador fazendo ultrapassagem, dobrando por ali, enganando marcação, por aí vai. Só que depois de chegada do Michael Carrick, ele simplesmente não fez mais nenhum gol. Não acho que seja só por isso também, né, o desempenho dele também caiu bastante, mas não acho que seja motivo, por exemplo, para se desfazer dele. Dependendo do valor, sim, dá para pensar, claro, mas não por um valor baixo e nem de uma maneira assim muito assintosa, que seja uma necessidade de se desfazer dele, porque ele é um cara que a gente sabe do futebol, do potencial dele e que ainda pode contribuir bastante se tomar essa regularidade. Não é mais tão novo assim, é verdade, mas dá para ter um voto de confiança ainda e quem sabe mais para frente ou manter no elenco ou tomar essa decisão de se desfazer, dependendo se ainda tiver um valor interessante de mercado. O Benjamin Sesko foi uma das grandes surpresas, né? Porque ele faz um começo de passagem, por assim dizer, bastante abaixo, demora para desencantar também, né? Para fazer gol, por aí vai. E com o Michael Carrick, principalmente nos momentos que o Bruno Fernandes estava mais contribuindo, a gente vai falar dele também, ele acabou fazendo bastante gol. Claro que também tem suas falhas, tem seus defeitos, suas deficiências, né, técnicas, por assim dizer, mas acabou sendo até talvez um saldo mais positivo do que muita gente esperava. A contribuição dele acabou ganhando mais espaço também, né, no primeiro momento era mais reserva, não tinha muitas chances e acabou ganhando essa titularidade muito pela fase artilheira que ele mostrou.
porque foi para o que ele foi contratado, né? Ele nunca foi um centroavante de se esperar tanto assim tecnicamente, fora da área, por aí vai, mas começou a fazer bastante gol e deu conta do recado. Então o Šeško é alguém para ficar de olho nesses próximos anos. E o Zirkzee, que chega na segunda temporada dele no United, acabou também não tendo tanto espaço assim. Acho que o melhor momento dele, ele tem uma sequência de uns 2 jogos, quando ele faz um gol em um deles, um jogo contra o Leeds, que inclusive é o jogo que decreta, né, a queda do Amorim. Acho que aquele foi o melhor momento dele. Ele entra bem, tem umas participações boas, mas nada muito além disso, e que passa longe de ser algo que justifique, chegue perto de justificar a expectativa sobre ele. Então o Zirkzee, eu não sei se teria um valor interessante nesse momento, mas dá a pensar em negociar ele, ou quem sabe, porque como eu falei, ele não teve muitas chances assim, quem sabe se ele tivesse chance ele poderia ter correspondido, mas assim, nas chances que teve, inclusive na temporada passada, já não mostrou muito a que veio. Para finalizar, um capítulo à parte, não vai ser tão longo assim, mas só vale mencionar, obviamente, né, tem total valor mencionar o Bruno Fernandes, que quebrou o recorde de mais assistências em uma temporada da Premier League, um recorde que pertencia simplesmente dividido, né, a Kevin De Bruyne e Thierry Henry, cada um com 20 assistências. O Bruno chegou a 21 na última rodada contra o Brighton, e, cara, a impressão que eu fiquei foi que esse número, né, esse grande recorde que ele bateu, trouxe a ele muito do reconhecimento que ele sempre mereceu receber por tudo que fez pelo Manchester United, não só dentro de campo, mas também a questão, né, da identificação, dele ter chegado aqui à 9ª temporada num nível altíssimo, mesmo assim ele decidindo permanecer, honrando a camisa, sempre mostrando, né, expressando dentro de campo mesmo, né, seja com reclamações, momentos e tudo mais, todo o respeito pela camisa e dedicação que ele sempre teve, e ter deixado de sair, né, proposta talvez mais vantajosa aí financeiramente, esportivamente falando. Ele ficou no Manchester United, agora vai disputar a Champions League, já tem mais de 30 anos, né, 32 se não me falha a memória. Vai chegar um momento que vai ter uma derrocada ali, uma queda de rendimento, mas assim, é um gênio absoluto, é alguém que, claro, é mais difícil, né, de receber um reconhecimento midiático maior, porque não tem as mesmas conquistas, não tá num time, né, de tanto protagonismo quanto estiveram outros craques nas últimas temporadas, por exemplo, De Bruyne no Manchester City, o Salah no Liverpool, por aí vai. E eu não quero comparar a história de ninguém com ninguém aqui, mas com certeza o Bruno Fernandes teria esse reconhecimento mais facilitado se ele tivesse, né, mais nos holofotes aí de conquistas de troféus, mas acho que independente disso, o desempenho dele por si só diz muito, e esse recorde acaba entregando para ele, né, nos números, em algo concreto, uma coisa que ele sempre demonstrou dentro e fora dos gramados, inclusive. Esse foi o resumão da temporada do Manchester United. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero não ter esquecido de nada por aqui, mas pode deixar pontuado nos comentários se vocês gostariam de contribuir com alguma coisa, o que eu posso ter esquecido, deixado de mencionar aqui que vocês acham que merece destaque, tá falado? Não esquece de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos, deixa o like por aqui para o YouTube entender que tem gente gostando e recomendar mais o conteúdo, além de comentar o que você achou da temporada do United, compartilhar com aquele seu amigo torcedor do United, que acompanha o futebol europeu no geral. Na descrição do vídeo eu deixei minhas redes sociais de vídeos mais curtos, para você acompanhar vídeos mais editados e dinâmicos sobre tudo isso que a gente fala aqui. Inclusive fiz um vídeo sobre o Bruno Fernandes, deixei aí para vocês assistirem. E é isso, no mais, muito obrigado por terem ficado até aqui. Um abraço e até a próxima.